Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cláudio, eu trabalho na Salx Engenharia e represento a Leasinger aqui no Brasil. Vou falar com vocês um pouco sobre manutenção 4.0. A manutenção 4.0 é vamos dizer assim, uma ferramenta que a Leasinger desenvolveu para que você tenha uma manutenção cada vez mais assertiva e preditiva da via permanente, principalmente, obviamente, dos trilhos, que é onde a gente trabalha. Nossos equipamentos fazem a fresagem de trilhos. A fresagem é uma usinagem realmente dos trilhos de alta precisão. Então, você garante com essa fresagem uma qualidade no acabamento muito maior. Você não precisa passar um monte de vezes. Passou uma vez, o perfil é restabelecido em grande parte da malha, e com isso você garante o perfil do trilho de maneira praticamente perfeita, e com isso você ganha muita vida útil, tanto na via permanente, né, nos trilhos e tudo mais que englobam a via permanente, que você vai ter menos vibração e menos problema ali no jogo roda-trilho, mas também no material rodante, porque quanto menos vibração e quanto mais suave é essa viagem para o trem, obviamente menos desgaste ele sofre, ok? Então, basicamente, qual é o risco de você não fazer esse tipo de manutenção? É quebrar trilho, é ter acidente, é você ter um descarrilhamento ali, e tudo isso, sim, a gente considera um custo, né? Acidente é custo, refazer uma via por um acidente que não deveria ter acontecido é custo, é, tudo que envolve retrabalhar uma via porque ela foi destruída é custo. Agora, a manutenção assertiva dos ativos ferroviários, pelo contrário, nós consideramos um investimento. Afinal, você investe um valor em equipamentos que permitem, além de uma extensão de vida útil de todo o material que está ali interagindo, né, a roda, o trilho, o trem e toda a parte inferior ali da via permanente, mas também você tem a garantia de que você vai ter uma operação muito mais, vamos dizer assim, confiável. Você vai poder, inclusive, diminuir intervalos entre trens, porque você vai garantir que essa via está em excelentes condições. E isso a gente vai ver aí para frente. Aqui a gente mostra um pouco o que são as deteriorações do sistema, seja do trilho, seja da roda. Basicamente, o que nós temos são deformações plásticas que ocorrem pelo peso, pela interação entre né, a roda e o trilho. Então, isso vai gerando desgaste, que gera as rachaduras, que começam bem pequenininhas e depois vão aumentando, 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 até você chegar ali num estágio crítico, onde você tem uma ruptura de roda, uma ruptura de trilho. Aqui a gente mostra um pouquinho quais são as causas de defeitos nos trilhos, né? Basicamente a interação entre a roda e o trilho, né? O jogo roda-trilho que a gente fala tanto. Não tem jeito. O roda e trilho, a partir do momento que eles se tocam, eles geram desgaste, né? Quando o perfil longitudinal da cabeça do trilho fica gasta, você começa a ter ondulações, né? Começa a ter aumento de ruído, você começa a ter redução do conforto e, obviamente, redução de segurança. Tudo isso gera danos que podem trazer problemas dos mais variados possíveis, incluindo, obviamente, principalmente a redução de vida do trilho, né? Aqui são alguns exemplos do que pode acontecer no trilho, né? A gente tem uma série de defeitos que vão acontecendo, quem é do trecho aí sabe. São N fatores que geram N defeitos nos trilhos, e tudo isso é muito complicado, você tem que tomar muito cuidado, ok? Então, a partir do momento que você não dá manutenção, isso começa a aparecer. Se você dá uma manutenção
preventiva, isso jamais vai aparecer, né? Se você consegue fazer janelas de manutenção bem assertivas, que fazem o trabalho de maneira muito direta ao ponto ali do defeito, ou antes de o defeito aparecer, logo antes dele aparecer, você está estendendo a vida útil desse trilho, e você está garantindo que esses defeitos não vão acontecer, obviamente, evitando acidente. Aqui a gente tem um passo a passo do que pode ser a ruína de um trilho, né? Obviamente, como o uso do material rodante e da via permanente é prolongado, esses defeitos eles vão aparecendo de maneira muito suave e logo depois elas começam a aumentar de maneira realmente exponencial, e isso cresce muito rápido para uma situação crítica. Ok, pessoal? Aqui a gente pode ver a etapa A, é uma etapa bem leve, já a etapa D é uma fratura, e isso não demora muito para a gente ter aí na nossa via. Obviamente, cada operadora faz suas contas para entender um pouco qual estratégia de manutenção é a mais coerente para ela. Não deixa de ser uma estratégia você não fazer manutenção nenhuma. Existem operadoras que entendem que isso vale a pena. Nós não entendemos. Nós entendemos que a melhor condição é você fazer a manutenção preventiva, porque além de tudo você vai economizar muito dinheiro da operadora com a extensão da vida do ativo, no caso, né, direto que a gente está falando aqui, o trilho, chega a ter um ganho de mais de 300% em algumas vezes, ou seja, você triplica a vida útil do trilho se você fizer uma manutenção preventiva bem assertiva, bem feitinha, e além de tudo, você garante que as equipes de manutenção vão trabalhar exatamente nos hotspots, ou seja, naqueles pontos que você precisa, né? Se você faz as contas e vê tanto o impacto ambiental como o impacto operacional, o custo da substituição de trilhos, na hora que você coloca tudo isso na conta, não faz sentido não fazer manutenção preventiva. Ela é primordial e essencial. Aí vocês podem perguntar para mim, mas Cláudio, então o trilho que já está lá na via, tem lá umas deformações, alguns trincos, eles têm que ser todos descartados, têm que ser jogados no lixo? Pelo contrário, a gente pode fazer aí uma avaliação de trilho, obviamente com equipamentos, né? Você tem que pegar um carro instrumentado, ou, por exemplo, fazer um teste de ultrassom, eddy current, e entender qual é a condição desses trilhos, e a partir desse momento gerar os hotspots, entender aonde os seus trilhos estão piores e começar a tratar esses hotspots de maneira mais rápida, para depois você só manter no preventivo e estender a vida útil desse trilho, que, por exemplo, duraria mais um ano, você pode estender a vida dele mais 10, mais 15. Nós temos casos aí fora do Brasil que mostram que trilhos que eram considerados sucata por operadoras, nós fizemos um trabalho primeiro de avaliação e depois de fresagem desses trilhos, onde, por exemplo, um dos casos, um trilho que seria jogado no lixo, foi fresado e foi garantido uma vida útil ainda dele de mais de 16 anos. Ou seja, estaríamos trocando trilhos prematuramente 15 ou 16 anos antes do que o necessário. Então tem que tomar muito cuidado com as ações que a gente toma aí e quebrar um pouco os paradigmas que a gente tem hoje em dia na manutenção das ferrovias brasileiras. Nós temos que olhar um pouco para fora, olhar um pouco sem a paixão, vamos dizer assim, olhar pragmaticamente para essas novas tecnologias que surgem. Essa não é uma tecnologia nova. A fresagem de trilhos já acontece há mais de 30 anos na Europa e na China. Aqui ainda a gente tem um caminho a trilhar para conseguir chegar nesse ponto, mas precisa começar. E aqui a gente mostra
um pouco o que são e quais são os impactos na vida útil do trilho dessas estratégias, vamos dizer assim, de manutenção, né? Estratégia preditiva, preventiva, cíclica, corretiva ou sem manutenção. Obviamente, a preditiva, que é a que você consegue atuar já logo no primeiro momento, antes dos defeitos se tornarem mais profundos ou críticos, quando ele ainda está surgindo, você vai lá e trata, você vai ter uma vida útil alongada absurdamente no seu ativo. E aí a gente tem alguns marcos conceituais, né, que eu vou falar um pouco para vocês aqui. A implantação correta da digitalização para manutenção desses bens, né, da via permanente, abre caminho para o sistema de falha zero, ou seja, você praticamente não ter falha nenhuma na sua via. Você vai trocar trilho quando for necessário, você vai enxergar quando você tem que trocar, você vai enxergar se ele tem algum defeito, você tem que fazer um trabalho mais pontual ali no que a gente chama de hotspot, o ponto, né, o ponto quente ali, o ponto crítico. Então, tudo isso, quando você começa a chegar ali na setinha verde, né, na manutenção preditiva, você vai chegando num ponto que a operação ela é tão harmônica, né, com a manutenção, que você consegue fazer tudo organicamente e a coisa flui de maneira muito tranquila. E aí você tem uma otimização tanto das equipes de manutenção, elas conseguem trabalhar de maneira mais assertiva, é, numa operação bem focada em resolver os problemas bem no momento que tem que ser tratado, e a operação vai ter essa garantia de que não vai ter um trilho quebrado, que não vai ter um problema de via, e por aí vai. Obviamente, o maquinista vai se sentir mais confiante também, porque ele sabe que a chance de um acidente nessa via beira o zero, ok? Por que tudo isso, né? A gente tem hoje a revolução do 4.0, né? Nós estamos chegando aí em pontos de análise de dados, big data e esse emaranhado de informação que vai se gerando, você vai conseguindo fazer uma estrutura de manutenção que permite você não ficar só apagando incêndio e resolvendo o problema que você tem, mas na verdade você começa a olhar para o futuro, você começa a olhar de hoje para frente e falar o que eu vou fazer para melhorar, como eu vou fazer para que essa manutenção seja realmente eficiente e dê segurança tanto para mim e para minha equipe de manutenção, como para a operação, e por que não dizer para o acionista que vai receber o dividendo dele, que nós temos uma operação segura, 100% confiável, e que tudo vai acontecer da maneira mais perfeita possível. Tudo isso é a junção de uma manutenção muito pesada nos trilhos, você conseguir enxergar esses problemas antes deles acontecerem, e tudo isso, obviamente, passa por essa medição, esse controle das informações que você vai recebendo da instrumentação de via e jogando dentro de softwares para fazer as análises e entender aonde você tem que trabalhar. E tudo isso faz você estar sempre um passo à frente do defeito, um passo à frente do acidente, um passo à frente de qualquer tipo de anomalia. E aí a gente tem o que a gente chama de plataforma de manutenção 4.0, né? Como é que funciona tudo isso? A gente faz medições, valida e analisa os dados coletados, planeja essa manutenção para maximizar a disponibilidade dessa infraestrutura que a gente está dando manutenção, ou seja, a via, garante a confiabilidade ao longo prazo, né? Você tem garantia de que aquela via realmente está em boas condições, você garante alto nível de segurança,
você faz tudo isso de uma maneira extremamente sustentável, ou seja, você não vai ficar trocando o trilho para garantir, por exemplo, o fabricante me dá 5 anos de garantia no trilho, então eu chego daqui 5 anos, saco todos os trilhos, mesmo que eles estejam bons, e coloco trilho novo. Isso não é sustentável, isso não é utilizar um recurso natural de forma otimizada. Pelo contrário, você tem que usar o trilho até o fim da vida útil dele, sempre com segurança. E você tem que fazer a manutenção dele de maneira assertiva, que aí você consegue fazer isso. Você consegue ganhar em 2 pontos. Além de você estar evitando que o meio ambiente seja danificado para a extração de matéria-prima para fazer um trilho que não seria necessário, e você também garante a segurança operacional da sua ferrovia. E lembre-se, ferrovias que têm baixos níveis de acidentes é uma ferrovia bem vista, não só pelos ferroviários, mas também pelas comunidades lindeiras. Quando as pessoas veem que é uma operação realmente confiável, elas ficam mais tranquilas, né, nas cidades que estão ali próximas da ferrovia. E, obviamente, toda essa coleta de dados que você tem aí, ela tem que, vamos dizer assim, participar e interagir com uma plataforma digital de código aberto. Então, como é que você faz isso? Você gera dados, você pega, né, o Big Data, você faz simulações em softwares e você vai fazendo esse cálculo para entender quais são os movimentos que você tem que fazer com a sua equipe e aí chegar num denominador comum mais assertivo para a sua operação. Lembrando, cada operação é de uma forma, não adianta você pegar o modelo da ferrovia A utilizar na ferrovia B. Cada ferrovia tem o seu modelo e tem que ser assim, porque cada uma tem as suas particularidades, então você não pode aplicar um modelo para todas. Você tem que fazer, a partir das simulações em software, você começa a entender como aquele organismo ferroviário vivo, que a gente pode dizer assim, tá reagindo a todas essas forças, e a partir disso você começa a ter a predição para entender aonde você vai chegar nessas manutenções que você tem que fazer, e aí sim você faz as intervenções de maneira sempre muito assertiva. Então você está sempre, praticamente você está adivinhando o futuro, você está fazendo ensaios, simulações para adivinhar o futuro. E o sucesso dessa operação é exatamente você fazer as intervenções no momento exato que tem que ser feitos, e aí você evita troca de trilho prematura, acidente, ruído e tudo mais. Ok, pessoal? E aí a gente entra um pouco em como extrair esses dados. Obviamente, você precisa de uma tecnologia de medição, né? Você pode fazer essa medição para entender um pouco as condições a condição dos trilhos, medindo perfil transversal, remoção de metal, perfil longitudinal, detecção de rachaduras por eddy current ou ultrassom, condição do trilho. Você vai entendendo essa condição desse trilho a partir dessas medições. Você tem lá as medidas standard, como o trilho sai da fábrica, e a partir do momento que você mede, você começa a ter as deformações, você começa a entender como é que o trilho quais as condições que o trilho está nesse momento, e onde e como você tem que intervir. Aí vou dar um exemplo aqui. Você tem um desgaste longitudinal, antes do fresamento, você tinha essa curva aí, né? Você tinha uma série de deformações. Depois do fresamento, você tem uma curva muito mais suave. Você pode ver que está muito mais dentro do ideal. Por quê? Porque você conseguiu, a partir do momento que você fresa o trilho, garantir que o perfil ideal do trilho para o contato do jogo roda-trilho está dentro da perfeição, praticamente. Então, com isso, você diminui ruído, você
evita uma série de problemas de vibração no material rodante, e tudo isso traz muito benefício para a operação. Aqui a gente tem um exemplo da simulação do processo de fresamento do trilho, né? Você vê que, basicamente, essa roda, quando ela passa aqui, ó, ela vem com esses disquinhos, esses bits de corte, que são os mesmos utilizados em máquinas de precisão, de usinagem. Eles vão fazendo o corte desse metal e garantindo o perfil do trilho. Então, com uma só passada, você, em grande parte, obviamente, quando tem muito dano, muita deformação, você precisa passar mais de uma vez. Mas em grande parte dos trilhos que estão por aí, com uma só passada, e muitas vezes bem leve, com passada de 0,1, 0,2 milímetros, você já garante o perfil ideal do trilho e você diminui drasticamente o desgaste dele. Ok, pessoal? Aí a gente vê aqui, por exemplo, quando você faz essa mudança de perfil, você pode fazer simulações, obviamente, depois fazendo as medições, para entender se você chegou no perfil correto do trilho, quais são, se você precisa passar mais uma vez, que raramente acontece, obviamente você começa a controlar muito melhor o desgaste desse material, ok? Lembrando que tudo isso aqui foi feito dentro da área acadêmica, dentro da Universidade de Leuven, no centro de materiais, onde a Linsinger e a Linmag, que são as empresas do grupo, utilizam dessas cabeças pensantes para entender qual a melhor forma de fazer essa manutenção. Aqui a gente tem um modelo, por exemplo, que mostra como é feito o fresamento. E uma coisa interessante de a gente verificar são as cores. O que isso quer dizer? O fresamento é um processo frio, vamos dizer assim. Ele não gera calor no trilho, ele gera calor no cavaco que está sendo retirado do trilho e aspirado para dentro do equipamento. Então é muito interessante a gente ver isso, porque, por exemplo, se você comparar com métodos tradicionais que existem no Brasil, você tem uma alta temperatura, você tem o espalhamento de faísca com risco de incêndio, você tem danificação do trilho por alta temperatura, às vezes você chega a mais de 800 graus na cabeça do trilho, isso solta martensita e cria white layer no topo do boleto, e isso é prejudicial. Então, além de tudo, é um processo, o fresamento é um processo frio, você não danifica a estrutura molecular do trilho e você garante a vida útil dele. E o mais legal, você coleta todo esse cavaco, e lembrem-se, tanto o cavaco que você retira aí do material do trilho e aspira, como os bits de corte que você usa, são metais nobres. Então, depois do fim da vida útil dos bits também, você pode vender tanto esse cavaco de trilho como os bits de usinagem, como sucata nobre. Então, além de tudo, esse trabalho ele gera um ganho para a manutenção, ou seja, você está fazendo manutenção e ainda está gerando uma receita positiva. Não é um material que vai ser espalhado em qualquer lugar, vai ter risco de incêndio. Pelo contrário, é um processo seco, você não precisa de água, o risco de incêndio é zero e você ainda gera uma receita para a empresa. Aqui a gente tem algumas simulações para mostrar a abordagem preditiva e todos os seus benefícios, né? Quando você tem essa manutenção feita, como a gente mostrou ali atrás, de maneira preditiva, ou seja, você chega antes dos defeitos severos aparecerem, você consegue fazer com que esse trilho tenha uma vida muito maior. E aqui a gente está vendo, ó, a partir do momento que eu faço a primeira correção aqui, ó, eu voltei o trilho para a condição ideal. E aí ele vai começar a desgastar de novo, como a gente vai ver aqui nesse ciclo. Olha lá, lá foi ele de novo,
fez a fresagem novamente, foi de novo, faz a fresagem novamente, e aí a gente tem uma garantia de que esse trilho vai ter essa vida útil toda aqui, ó, ganhando dinheiro. A gente está evitando o gasto desnecessário. Se a gente deixasse esse trilho ser desgastado por ação natural, olha aqui, ó, a gente teria um desembolso de dinheiro muito maior. E isso não é bom para ninguém. Ok, pessoal? E aí a gente vai mostrar aqui um pouco para vocês que essa solução é uma solução integral. A partir do momento que você consegue fazer o fresamento do trilho, você está indo além da abordagem básica da remoção superficial dos defeitos, né, dos trilhos, com tecnologia convencional. Você aborda realmente o controle da forma do trilho, ou seja, você garante esse perfil de maneira precisa, porque você está usinando esse trilho. Você passa uma roda de precisão e essa roda de precisão vai garantir o perfil ideal desse trilho para você, ok? Aqui a gente vê como o trilho estava no começo do trabalho e olha como ele ficou no final. Perfeito, ó, o gabarito bateu certinho. Ok, pessoal? Aqui a gente mostra um pouco o que é feito, né? A gente tem a roda de fresagem, que é quem faz o trabalho pesado, realmente aquele reperfilamento perfeito do trilho. Depois nós temos uma roda de polimento, que é só para dar a granulometria ideal do trilho, para que você possa passar a roda e ter um contato perfeito, porque senão fica tão liso e tão perfeito o negócio que você perde tração. Então você tem que passar uma roda polidora para dar a abrasividade mínima no trilho, ok? Lembrando, esse processo é tão preciso que o trilho, por exemplo, quando ele sai da fábrica, né, como novo, ele tem uma tolerância dimensional em torno de 0,3 milímetros. Esse processo tem uma precisão de 0,1 milímetro, ou seja, é muito mais preciso que a fábrica fazendo um trilho novo. Então, você tem garantia 100% do perfil do seu trilho, ok? E aqui a gente tem alguns modelos, né? A gente mostra um pouco, por exemplo, esse aqui é um dos modelos maiores de fresagem. Você pode ter 3 rodas de fresagem, então você pode usar, por exemplo, uma roda para perfil de reta, né, um par de rodas para o perfil da tangente, um par de rodas para curva, um par de rodas para MV, ou os 3 para um perfil só, por exemplo, de reta, e aí você tira muito mais material. Lembrando que a gente pode sair de 0,1 milímetros e nesses equipamentos grandes remover até 6 milímetros de material com 3 rodas numa passada só. Aqui é um exemplo de rodas que você pode ter diferentes perfis. Por exemplo, dentro de um equipamento grande, você leva uma série de rodas com uma série de perfis, se você quiser, ou todas no mesmo perfil, para você fazer esse trabalho aí da maneira mais direta e efetiva possível. E aqui a gente sempre tem uma roda de polimento, tá? Só para fazer aquele desgastezinho bem leve e garantir a abrasividade do trilho em relação à roda. Uma outra sacada que existe nos equipamentos da Leasinger é que os equipamentos, vamos dizer assim, de menores, não os grandões aí, o MG11, o Truck e o MG21, nós temos flexibilidade na bitola. Ou seja, esses equipamentos eles saem de fábrica com bitolas variáveis, ou seja, você ajusta a bitola do carro para o que você precisa. Se você tem, por exemplo, uma operação numa bitola métrica e na bitola larga, você pode ajustar ele para métrica, utilizar, depois você ajusta ele para larga de maneira bem rápida e trabalha.
ou senão você tem você trabalha numa prestadora de serviços, vai ser melhor ainda. Pode trabalhar em Bitola Internacional 1435, na métrica, na larga, pode trabalhar até no Chile, que tem uma bitola maior do que a nossa, entendeu? Então tem toda essa vantagem que você tem embutida nesses equipamentos. Outra coisa muito interessante é assim, sempre que vem um equipamento desse, as pessoas perguntam, poxa, mas eu vejo muita história de que o fornecedor vende o equipamento e depois das costas e vai embora. Nesses equipamentos é muito legal porque você tem a manutenção inteligente, por isso que a gente fala que é manutenção 4.0. Esses equipamentos eles são monitorados 24 horas por dia pela Leasing. Então, o que que acontece? A partir do momento que você está trabalhando e você precisa dar manutenção, por exemplo, no equipamento, que obviamente todo equipamento precisa de manutenção, você vai saber sempre aonde você tem que dar manutenção no equipamento. Não faz sentido eu oferecer a manutenção preditiva de via sem que o próprio equipamento tenha manutenção preditiva. Então, toda vez que você vai dar manutenção, você já sabe aonde você vai ter que mexer. E uma coisa bem legal é que nós temos um serviço de conexão dos equipamentos com a fábrica 24 horas por dia, que você usa um capacete virtual e consegue realmente fazer a manutenção com um especialista do equipamento te ajudando, te dando suporte de áudio e vídeo direto ali na hora para você. Então você não vai perder tempo fazendo manutenção onde não precisa. Você vai fazer a manutenção exatamente onde precisa ser feita. E aí fica mais um pouco, só para vocês verem aí como isso funciona, né? Você vai coletando dados do equipamento, e esses dados vão te falando aonde você tem que trabalhar, onde você tem que ajustar no equipamento para poder ter um trabalho sempre assertivo, sempre sair para a via com o equipamento na ponta dos cascos e sempre fazer a máxima performance. E aí um pouco do Lean Vision, que é esse capacete que eu comentei com vocês. Você tem transmissão de áudio e vídeo em tempo real, obviamente tem que ter uma conexão à internet, pode ser a conexão do próprio celular, não precisa ser um Wi-Fi ultra rápido, com um 4G já tem uma conexão muito boa, e você tem desenhos na mão, você tem informações na mão, e tudo isso em tempo real, e tudo muito específico para o seu equipamento. Por quê? Cada equipamento Leasinger sai com um QR Code. Esse QR Code é o mesmo do número de série do equipamento. A partir do momento que você lê o QR Code com a câmera do capacete, já está vinculado o equipamento ao histórico dele lá na central da Leasinger. Então, tudo isso vai se correlatar e você vai ter a manutenção exatamente necessária, exatamente naquele momento, para esse exato equipamento. Ok, pessoal? Aí a gente tem também os sistemas de tração mais modernos, que hoje é uma exigência em todo lugar, que você tenha ou tração elétrica, ou tração a hidrogênio, além da tração a diesel. Por quê? Isso é mais, vamos dizer assim, ecologicamente correto. Você tem um benefício maior para a natureza com combustíveis alternativos menos poluentes. Então, nós temos tanta opção do equipamento a diesel com motor Euro 6 do menos poluente possível, como a gente tem equipamentos a bateria e equipamentos a hidrogênio. Então, além disso, por exemplo, se você tem um benefício fiscal para equipamento verde, esses equipamentos eles se encaixam perfeitamente, porque você, além de estar tendo um ganho na vida útil da sua via permanente, permitindo com que você tenha o recurso mineral utilizado na sua excelência, você ainda tem equipamentos com utilização de combustível verde. Quais são outras vantagens, né? A gente falando de meio ambiente. Lembrando sempre, outras tecnologias, infelizmente, geram muita faísca, muito calor. Você tem que usar água, o gasto de água é absurdo, você tem um ruído absurdo.
E estes equipamentos, por ser usinagem, quem trabalha com usinagem sabe, a usinagem é um processo mais silencioso. O que faz mais ruído, por exemplo, no caso do equipamento Leasinger a diesel, é o motor diesel, não é a fresagem. A fresagem não faz praticamente barulho nenhum. E esses equipamentos de fresagem, para vocês terem uma ideia, a Austrália tem normas rígidas de trabalho e você tem lá problema de incêndio, porque você tem áreas semidesérticas com vegetação como a gente tem aqui no Brasil, né, nas épocas de seca, e aí você tem processos, por exemplo, esmerilhamento é proibido grande parte do tempo, você não pode fazer, ou tem que fazer à noite, então ainda tem risco de incêndio. Esse processo não. Como ele é um processo frio, não precisa de água, não tem risco de incêndio, ele pode ser feito 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além de tudo, você tem esse ganho. E óbvio, como ele faz muito menos ruído do que os outros processos, ele permite você trabalhar turnos da noite, seja lá a hora que for, sem incomodar as comunidades lindeiras. Lembrando, além de tudo, só reforçando, o cavaco que é retirado do trilho, ele é recolhido 99,7% e reciclado. Todos os subprodutos desse trabalho, né, os bits de fresagem, você pode recuperar todos eles também, obviamente, e revender isso quando a sua vida útil exaurir como um material nobre também. Então, são uma série de benefícios. Você não usa água, você não tem risco de incêndio, todo o subproduto do trabalho é recolhido e é revendido, ao invés de ser disperso no ar, contaminando as pessoas, o ambiente. São uma série de benefícios que a gente tem que colocar na conta. E vale lembrar, né? Poeira traz problema respiratório. É muito perigoso você deixar material particulado no ar. Então, como esse processo é um processo extremamente controlado, né, o processo da Linsinger de fresagem, você garante a saúde das pessoas que estão trabalhando ali. E tem um outro ganho secundário, por exemplo, em linhas de metrô, linhas tuneladas, você não tem a formação de poeira, né? Não tem aquele farelo do esmerilhamento. Então, é mais um benefício que você tem. Você pode lavar o túnel com menos frequência, você não tem tanta necessidade de lavar. Quanto menos água você usa, menos impacto ambiental. Quanto menos poeira você tem, menos ataca os pulmões das pessoas. E é uma questão de saúde pública. E, obviamente, quando você faz fresagem, além de tudo, você diminui o ruído do contato roda-trilho. Vou dar um exemplo para vocês. Uma linha de um cliente nosso recebia constantes reclamações dos moradores das cercanias das linhas de metrô que reclamavam de barulho excessivo, que o trem estava lá manobrando e fazendo barulho. A partir do momento que eles começaram a fazer a fresagem de maneira preditiva, esse barulho acabou. Eles receberam uma carta de uma comunidade, né? Na Europa tem muito isso, aqueles centros comunitários e tal, que interagem com os órgãos ali públicos, e eles receberam uma carta de agradecimento e realmente parabenizando o operador ferroviário ali, metro ferroviário, de que o ruído tinha reduzido de maneira significativa. Tudo isso é saúde, gente. Toda vez que a gente diminui ruído, que a gente diminui poluente, que a gente diminui esse impacto na vida das pessoas, é saúde. A gente está falando da saúde das pessoas. E aí você tem um exemplo aí nessa fotografia de um fresamento que foi feito no Eurotúnel. No primeiro, são materiais variados que foram encontrados na via. O segundo ali, né, na sequência, isso é o que eu falei, é o número 3. Número 1, escória de esmerilhagem, que foi deixada pela esmerilhadora que passou no serviço anterior. E no número 2, ali no cantinho, exatamente o resíduo que sobrou da fresagem. É um pedacinho de cavaco que fica,
um negocinho ou outro que sai. Então, assim, é uma operação muito limpa e muito controlada. Vocês podem ver aí que em 1 quilômetro de via, olha o tanto de sujeira que ficou. Então, tudo isso vem a benefício, né? Vem para agregar coisas positivas, ok? Aqui eu mostro para vocês alguns dos modelos, então é muito interessante. Se vocês quiserem alguma informação adicional, podem me procurar, vocês vão me achar aí nas mídias sociais, vocês me encontram facilmente. Meu nome é Cláudio Salksen Júnior, vocês vão me achar muito fácil. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui eu tenho mais alguns modelos de equipamentos para vocês verem. Por exemplo, esse é o truck aqui, ó, que pode ser inclusive utilizado em ferrovia de carga e tudo mais. Ó, aqui a gente tem instrumento de medição. Você chega com o caminhão onde você precisa, e então você faz essa manutenção de maneira mais assertiva, né? Você consegue tratar hotspots, por exemplo, na Austrália tem muito caminhão desse, né? Você tem equipamentos pesados que podem fazer remoção de material mais pesada ali na via, tem tudo isso para ajudar, né? E além de tudo, que é muito interessante, vocês pensam, a Linzinger é uma empresa nova no Brasil. Pelo contrário, vou mostrar para vocês. A Linzinger, ela está no Brasil desde 99, porque o primeiro produto, vamos dizer assim, dessa empresa é serras de corte. Ela é especialista em serras de corte. O primeiro equipamento que foi feito foi as grandes serras de corte, depois eles fizeram, a pedido da Deutsche Bahn, um equipamento de usinagem de trilho estático. A gente produz equipamentos estáticos até hoje, que estão dentro de galpões e tal, e você tem toda ali a fresagem de trilhos, por exemplo, que foram retirados da via precocemente. Você pode fazer a manutenção e voltar esses trilhos para a via principal. E você tem também estações de solda, estações de furação de trilho e tudo mais. Não só trilho, mas também barras de aço e tudo mais. Se vocês procurarem o portfólio da leasing, vocês vão ver uma série de equipamentos. Aqui eu encerro essa apresentação. Queria agradecer muito a presença de todos vocês. Obviamente, eu passei bem rapidinho, porque a gente tem aí uma limitação de tempo, né? Eu não consigo, senão seria uma tarde inteira, uma noite inteira falando com vocês de tecnologia de fresagem. Espero que tenha colocado um pouco desse conhecimento disponível para vocês, que vocês tenham a curiosidade com esse conhecimento que vocês receberam, de saber um pouco mais, e eu estou aqui disponível para tirar qualquer dúvida de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.